Olá, alunos! Estamos de volta aqui para a resolução de mais uma questão para o concurso TJ São Paulo Interior 2018. Mais uma questão de informática. Então vamos lá, como sempre, a leitura primeiro da questão. Uma questão sobre o Excel, inicialmente sobre o Excel 2010, mas que eu modifiquei ali, só escrevi Excel 2016, porque tem essa mesma resposta na versão 2016, que é a versão que cai na prova do TJ São Paulo Interior. Então, lendo a questão. Um usuário tem uma planilha criada no Microsoft Excel 2016 em sua configuração padrão, como apresentado na imagem a seguir. Assinale a alternativa que contém o resultado correto da fórmula, igual PROC-V, abre parênteses, C2, ponto e vírgula, cifrão F, cifrão 1, dois pontos, cifrão G, cifrão 3, ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 1, fecha parênteses, inserida na célula E2, A, 0, B, baixo, C, 8.000, D, médio, e 76.650. E aí, pessoal, qual a resposta dessa questão? A letra A, B, C, D ou E? De acordo, claro, com os dados indicados na planilha. Então vamos lá, vamos para a resolução da questão. Eu já vou apresentar para vocês aí direto a questão com a planilha e a fórmula que ele pediu para resolver. Só isso. E agora nós vamos ir passo a passo. A função PROC-V aqui apresentada é considerada uma função para procura vertical, quer dizer, uma procura feita em colunas, por isso PROC-V. O primeiro argumento da função PROC-V, que nesse caso é C2, contém o que chamamos de valor procurado. E é sempre bom lembrar que quem separa os argumentos é o ponto e vírgula. Então observa comigo, eu destaquei aqui C2 para vocês, como sendo a célula que contém o valor procurado, porque o primeiro argumento da função, PROC-V, contém o valor procurado. O que nós temos na célula C2? Vamos procurar, ó, coluna C, linha 2, nós temos o valor 8.000. Então eu vou colocar aqui no lugar de C2, vamos substituir por 8.000, porque aí já sabemos que o valor procurado é 8.000. Perfeito, primeiro argumento já resolvemos, já descobrimos que o valor procurado é 8.000. Agora, próxima dica. O segundo argumento da função PROC-V, que nesse caso diz cifrão F, cifrão 1, dois pontos, cifrão G, cifrão 3, o cifrão existe aqui só para indicar que a referência é absoluta e que se um dia eu copiar e colar essa fórmula, ela não vai alterar. Mas o que importa aqui, já que ele não copiou e colou essa fórmula, ele só digitou, é saber que ele está aqui no segundo argumento indicando o intervalo onde eu devo procurar o valor procurado. Quer dizer, eu tenho que procurar esse valor 8.000 na primeira coluna do intervalo que vai de F1, dois pontos, G3, quer dizer, da célula F1 até a célula G3. Mas a regra da função PROC-V diz que eu tenho que procurar este valor 8.000 somente na primeira coluna do intervalo indicado no segundo argumento. Então é procurar o 8.000 na primeira coluna do intervalo que vai de F1 até G3, já que o dois pontos significa até, ele indica intervalo. Então vamos pegar 8.000 e procurar esse 8.000 do intervalo que vai da célula F1 até G3, mas só na primeira coluna. Então vamos lá. F1 é essa célula onde tem o zero aqui. Dois pontos G3, G3 é onde tem alto aqui. Então tem que fazer um intervalo que vai de F1 até G3 e G3 até F1. Esse quadro vermelho indica qual é o intervalo, onde eu devo procurar o valor 8.000. Mas lembra que a regra é que eu só posso procurar esse 8.000 na primeira coluna deste intervalo F1, dois pontos G3. Vamos lá. Nós encontramos 8.000 na primeira coluna do intervalo? Não, não tem 8.000 na primeira coluna do intervalo F1, dois pontos, G3. Quando não tem o valor exato, eu tenho que observar o quarto argumento da função PROC-V. Eu até ampliei aqui para vocês olharem bem o intervalo. Ó. Não tem o valor 8.000 na primeira coluna do intervalo F1, dois pontos, G3. Quando não tem, nós temos que observar o quarto argumento, que nesse caso diz 1. Quando o quarto argumento é 0, eu só posso responder se ele encontrar o valor exato 8.000. Não encontrando, daria uma mensagem de erro, não disponível. Agora, se tiver 1 ou escrito verdadeiro, então se tiver 0, 0, ou escrito falso, ele só daria uma resposta se encontrasse o valor exato 8.000.
não tendo o zero ou não tendo falso, tendo 1 ou verdadeiro no quarto argumento, que é o meu caso, no caso tem 1, esse 1 indica que eu posso procurar pelo valor mais próximo menor do que 8.000. Então esse 1, ou se tivesse escrito verdadeiro, isso indica que eu posso procurar pelo valor mais próximo menor que 8.000. E aí eu pergunto, dentre esses valores apresentados na primeira coluna do intervalo, qual deles é o mais próximo menor do que 8.000? O 10.000 é maior que 8.000, não serve. O 15.000 é maior que 8.000, não serve, tem que ser menor. Só sobrou um valor aqui, que é o 0, que é menor que 8.000, e tem que ser o mais próximo menor que ele. Portanto, aqui eu encontrei, observa, esse 1, como eu já disse, indica que eu posso procurar pelo valor exato ou pelo valor aproximado menor. E aí eu pergunto a charadinha, qual é o valor mais próximo ou menor de 8.000 nesta primeira coluna? É o 0, porque o 10.000 é maior que 8.000 e não pode ser maior. O 15.000 é maior que 8.000 e não pode ser maior, tem que ser o mais próximo ou menor. Então, o mais próximo ou menor de 8.000 que eu encontro é o 0. Perfeito, até aqui. Encontramos, então, o 0 como o aproximado menor. Agora, uma dica. Esse 2 que está no terceiro argumento, que eu estou marcando aqui para vocês, significa qual é a coluna do resultado. Como aqui está escrito 2, quer dizer que o resultado está na segunda coluna do intervalo indicado. Deste intervalo indicado, esse 2 indica que o resultado está na segunda coluna. Então, em relação ao 0, na segunda coluna do intervalo, eu encontro baixo. Isso porque o terceiro argumento indica qual é a coluna do resultado. Então, em relação ao valor 0, na segunda coluna do intervalo, eu encontrei baixo. Então, a resposta é baixo para essa questão. Muito importante. Vamos lá de volta para a questão, então. Gabarito, letra B de Brasil, sem dúvida nenhuma. Questão interessantíssima, falando aí sobre a função PROC-V. Ok, pessoal? Grande abraço, espero vocês no próximo vídeo. E não esquece, se gostou do nosso vídeo, marca gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Até a próxima, grande abraço e bons estudos!